Aleluia! Vamos continuar hoje 1 João capítulo 4, a partir do versículo 7. Essa manhã de sexta-feira, onde o Senhor tem nos abençoado com esse dia maravilhoso. Amém. 1 João 4, 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele, e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele, e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser, ama Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Capítulo 4 de 1 João, o apóstolo escreve pelo Espírito Santo, e parece que nesse capítulo ele chega ao ápice da revelação que Deus queria trazer através dele para as igrejas, onde ele enfatiza a essência da caminhada com Deus, a essência da vida com Deus, porque muitos de nós vamos nos perdendo saindo da essência. O Evangelho é glorioso, poderoso e tem muitas manifestações, mas nós não podemos nunca esquecer que a essência do Evangelho é o amor, é amar a Deus acima de todas as coisas. E Jesus diz, e o segundo mandamento semelhante a este, ou seja, continuidade deste, é amar o próximo como a si mesmo. O amor é a verdadeira marca dos que estão em Cristo, a identidade. Nós nos impressionamos muito com os dons, e muito mais os dons que aparecem de maneira mais sobrenatural, isso atrai as pessoas, mas os dons não impressionam Deus, porque Deus mesmo é que dá. O que alegra o coração de Deus é quando amamos, quando decidimos amar. Por que decidimos? Porque muitos acreditam que o amor é um sentimento, mas biblicamente falando, o amor não é um sentimento, pelo menos o amor ágape, no grego, o amor de Deus. O amor não é um sentimento, o amor é um mandamento. O amor é uma decisão que tomamos por quem nós somos em Deus, por quem Deus é em nós. Quanto mais eu conheço a Deus, mais eu amo. Não são coisas separadas. Você não pode dizer, eu vou buscar Deus somente, não quero mais saber de relacionamento com ninguém, de amizade, de igreja. Então, alguns dizem que amam a Deus e não amam a igreja. Quem tem Jesus como pai, tem a igreja como família.
ama a igreja. Quem não ama a igreja, não ama Jesus. É bíblico isso. E quem não ama o próximo, não ama Deus. Em 1 João 4, o versículo 7 em diante, é uma revelação profunda do que é e de como se vivencia esse amor de Deus. E é óbvio, irmãos, que não adianta a gente apenas conhecer isso no conhecimento teórico ou intelectual. O conhecimento de Deus que nos transforma não é o conhecimento meramente no intelecto, é um conhecimento espiritual. Você pode ler, decorar e até pregar bem sobre isso, mas o conhecimento espiritual é uma revelação de Deus em nosso espírito. Quando o coração nosso se quebranta, se abre, se humilha, essa revelação entra. E aí João diz: amados, amemos uns aos outros. Por quê? Ele explica, versículo 7. Porque o amor procede de Deus, e quem é nascido de Deus ama, e quem conhece a Deus ama. Quanto mais eu conheço a Deus, mais eu amo. A minha revelação de quem Deus ela é revelada na minha capacidade de amar. E o amor que procede de Deus, versículo 8, quem não ama, não conhece a Deus. E aí que nós vemos essa definição maravilhosa de Deus. Deus é amor. Deus não tem o amor, Ele é a essência dele, é amor. E o texto diz que Ele manifestou o seu amor, dando o seu Filho Jesus. Mais uma vez, o que está lá em João 3,16, aqui aparece de uma maneira bem forte. Deus manifestou o amor, enviando o seu Filho unigênito ao mundo. E para que Ele enviou o seu Filho? Está aí no versículo 9. Não foi para você ter uma religião e dizer, eu acredito em Jesus. Não, é para vivermos por meio dele. Deus nos deu Jesus para que a nossa vida seja por meio dele, através dele, para a glória dele, crendo nele, se escondendo no sacrifício de Jesus, ou seja, sendo purificado pelo sangue de Jesus. E o amor de Deus, está aí no versículo 10 também, nisso consiste o amor. Nós não o amamos. Primeiro, Ele nos amou e deu o seu Filho para propiciação dos nossos pecados. E aí no versículo 11, nós somos confrontados porque o apóstolo João diz: amados, se Deus de tal maneira nos amou, nós devemos também amar uns aos outros. Eu amo o meu irmão, não porque o meu irmão é super agradável, eu me identifico com ele é uma pessoa muito legal. Não, eu amo meu irmão porque Deus me amou. O amor ágape, o amor de Deus, não é o amor de amigos, porque no grego tem palavras diferentes para amor. A gente usa a mesma palavra para tudo. A gente fala, eu amo o meu cachorro, eu amo a igreja, eu amo essa roupa. Mas no grego não é assim não. O amor que você sente para o amigo é um sentimento que muitas vezes de identificação, às vezes porque traz alguns benefícios, né? Sejam emocionais ou sejam outros. Agora o amor de Deus, ele flui da natureza de Deus, transformando a nossa natureza. É uma graça que Deus nos dá de amar indistintamente, incondicionalmente, amar até o desconhecido. Você ama as pessoas porque Deus te amou de tal maneira, e você experimentou esse amor de tal maneira, que independe se a pessoa te trata bem ou não, se a pessoa ela até te ofende ou não, você a ama porque o amor de Deus se tornou parte da tua natureza. O amor de Deus está na tua identidade, e isso vai nos moldando e nos fazendo amar até o desconhecido. Por exemplo, você vai estacionar o carro, você não vai estacionar em frente à garagem, porque você respeita aquela pessoa, você vai dar espaço para alguém, você vai tratar a pessoa bem na fila, você vai ao banheiro, público ou qualquer que seja, e você faz de tudo para que o banheiro fique limpo depois, porque outra pessoa vai usar. Isso é amor. É o amor
que você tem, porque Deus coloca um respeito pelas pessoas, um respeito, o amor pelas autoridades, pela nação, pela cidade, pela nossa família. O amor ao próximo flui do reconhecer o amor de Deus por nós. Ele diz aí, ninguém se engane. Ele fala, ninguém jamais viu a Deus, versículo 12, mas se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. Eu amo porque Deus está em mim, e quanto mais eu decido amar, mais eu cresço no conhecimento de Deus, mais eu cresço na intimidade com Deus. É muito interessante essa equação, difícil de explicar. Eu só amo porque Deus me amou, e quando eu amo, eu conheço mais a Deus. Se eu conheço a Deus, eu amo. E se eu permaneço amando, eu conheço mais a Deus. Porque a obediência à palavra de Deus é uma escolha diária. Eu não posso achar que eu já tenho essa experiência de amar ou de conhecer a Deus e achar que basta eu viver a vida agora naturalmente. Não, eu preciso todos os dias decidir, porque a raiz de amargura e ofensa, elas voltam a nascer dentro da gente naturalmente, se não deixarmos a palavra nos podando continuamente. Nós podemos estar vivendo uma vida plena em Deus, e amando as pessoas, mas uma palavra, uma decepção, uma ofensa, nasce no nosso coração uma raiz e começa a nos separar da graça de Deus, como diz lá em Hebreus, e contamina muitos, começamos a contaminar outros, às vezes com a palavra, com o olhar, e quando disfarçamos isso de religiosidade, não, porque Deus está me mostrando que aquela pessoa ali, eu não quero mais nem olhar para ela. Deus às vezes nos mostra alguns limites que precisamos construir em nossos relacionamentos, porque algumas pessoas, elas começam a contaminar, mas o amor, a Bíblia diz, a ninguém você fique devendo nada, exceto o amor. O amor não significa gostar e nem ser íntimo da pessoa, mas você a respeita, você não a difama, você não alimenta no teu coração uma inveja amargurada ou uma rejeição pela pessoa e tudo que ela faz e fala, você já faz de tudo para, de alguma maneira, denegrir aquela pessoa. Falta de amor. E no meio dos religiosos, como que há a falta de amor? Porque a religião é um ótimo disfarce para a falta de amor. Nós não amamos a família, às vezes não amamos pessoas, mas a gente tem atividades religiosas, a gente às vezes ora, jejua, a gente dá dízimo, e a gente acha, eu sou muito bom. Somos fariseus, se não amamos o próximo. Um fariseu lá, um saduceu, chegou para Jesus e falou, quem é meu próximo? E é interessante que o texto diz que ele, querendo se justificar, Jesus não estava nem confrontando nada, ele pergunta a Jesus, quem é o meu próximo? Porque o fariseu conhecia muito acerca de Deus, mas não conhecia Deus, e não sabia quem era o próximo. Nós precisamos entender que quanto mais eu amo a Deus, eu amo o meu próximo. O texto é muito completo, muito grandioso, eu quero só ainda falar mais um pouquinho, a partir do versículo 13, então, o João nos dá uma pista. Lembrem os irmãos que ontem vimos que o início do 1 João 4 fala sobre discernir os espíritos, e ele está falando sobre o engano, o espírito do anticristo, e a partir do verso 7, ele mostra como discernir se estamos então em Deus, como discernir se o que está movendo o meu coração, o espírito que está me inspirando, é de Deus ou não. O espírito que ama as pessoas. Motivação minha para tudo que eu faço deve ser o amor. Sem amor, tudo que eu faço, por melhor que pareça, é contaminado. Ainda que eu fale a língua de anjos, de homens, ainda que eu profetize, lembra desse texto, 1 Coríntios 13, ainda que eu tenha uma fé capaz de transportar montes, se eu não tiver amor, eu nada serei. O texto de João 4, então, vale a pena meditarmos sempre nele. E ele diz que nós precisamos permanecer nesse amor, para quê? No versículo 17, porque nisto é aperfeiçoado em nós o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confianças. Quanto mais eu amo, de fato eu estou em Deus,
E isso me dá convicção de que no dia da volta do Senhor Jesus, eu vou ter confiança. Porque eu vou olhar nos olhos dele e eu vou ver o amor dele que está também no meu coração. O amor é a identidade de Jesus em nós. E diz o texto, versículo 18, que o perfeito amor lança fora o medo. Medo e amor não convivem juntos. Ou eu amo e venço o medo, ou eu tenho medo de relacionamentos, medo de tantas situações, porque eu não decidi amar, o amor de fato. E conclui o capítulo 4, João dizendo que aquele que diz que ama a Deus e odeia seu irmão é mentiroso. Se você diz, eu amo a Deus, mas não consegue amar o seu irmão, você está mentindo para você mesmo, porque o amor de Deus é visto no amor ao próximo. Que o Senhor Jesus nos abençoe e o Espírito Santo possa gerar em nós o fruto, que o fruto do Espírito começa com amor. O fruto do Espírito é amor, paz. Aí vem o subproduto do amor, paz, porque quem ama tem paz, longanimidade, paciência, bondade, mansidão, domínio próprio. Vale a pena reler 1 Coríntios 13, as características do amor. Não se orgulha, não se envaidece, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. É o oposto da carne, é o oposto da nossa natureza de Adão. Amar o irmão com o amor de Deus, não só com aquela amizade que é apenas algo mais superficial. Senhor Jesus nos abençoe. Amém.